Olha só, gente, num compromisso de campanha, o candidato pelo PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de um encontro com representantes de cooperativas de alimentos numa sede do MST aqui em São Paulo. No interior do estado, o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, declarou não admitir a instalação de um sistema ditatorial. Nós vamos ver e ouvir agora o que ambos disseram. Tem pessoas que falam, eu não vou votar, eu não ligo para voto, não tem importância. Ora, o cara que não vota significa que ele depois não tem direito de reclamar. Então, nós precisamos, nesses 18 dias, quem gosta muito de telefone celular, quem fica agarrado o dia inteiro no celular, quem fica usando o Zap, fazendo tweet, quem fica no TikTok, no TokTok, quem fica, sabe, é utilizar essa ferramenta para a gente conversar com as pessoas indecisas desse país e para a gente mostrar a responsabilidade de mudar esse país. Muda no tocante à economia. Mês a mês, o número de desempregados cai no Brasil. A informalidade já voltou praticamente o que era antes da pandemia. O Brasil está dando certo. Presidente, quem é que vai ter? Pergunta para o Lula quem vai ser o ministro da infraestrutura dele. Qual ex-presidiário vai ser também o ministro dele. O padrão dos ministérios dele no futuro. Veja o que ele fez com o Brasil no passado, ao longo de 14 anos. Não tem que discutir mais nada. Muito bem, tá aí as falas tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Você já criou sua conta no TokTok, Piperno? Não, eu realmente não tenho lá, né, muita presença nas redes. A minha presença é bem modesta. Muito bem, o que vocês acharam aí dessas duas declarações? O Lula atacando diretamente aquele voto que a gente discutiu ontem, né, Constantino, a respeito da abstenção. E nesse aspecto ele está certo, né? Quer dizer, quem está se abstendo está dizendo que é indiferente ao resultado. Então ele está certo em chamar atenção para isso. Só que é muito importante que ele o faça ao lado da turma do MST, né? Invasores criminosos de propriedade produtiva que matam gado, que destroem laboratórios de ciência, e que ele diz que vai governar junto com essa turma, né? E que durante o governo Bolsonaro desapareceram quase as invasões criminosas, porque o próprio governo não fica financiando, ao contrário, fez um baita de um assentamento recorde, né? Deu título de propriedade, número recorde de pessoas ganhando propriedade para tentar produzir. Então, está aí o contraste, né? É muito importante lembrar, porque toda a estratégia petista da oposição até aqui tem sido demonizar Bolsonaro. E isso surte algum efeito com o público mais isentão, aquele cara indeciso, aquele cara que não consome política de maneira muito ativa, e ele fica influenciado. Se a mídia toda está chamando o cara de genocida, de fascista, de golpista, pô, sei lá, né? Então a estratégia do PT consiste nisso, com apoio de 9 em cada 10 jornalistas da imprensa, que fazem essa militância patética. É isso. Porque o resto é o quê? O resto é discutir proposta, não dá nem para começar. É discutir passado, não dá nem para começar. Né? Escândalo de corrupção, modelos totalitários que o PT defende, e não só defende, ajudou a chegar ao poder. O Lula gravou vídeo para ajudar Nicolás Maduro na Venezuela. Então não dá para negar uma coisa dessa. Na Nicarágua, ele defende a permanência ad eternum do companheiro Daniel Ortega no poder, comparando com Angela Merkel, o cara que manda prender padre. Então, de novo, né? Aliás, tem uma jornalista de esquerda aí defendendo a doutrinação ideológica de crianças nas igrejas. É o nível da turma da esquerda. É a turma que está com o PT, com Lula. Então, de novo, é muito importante não manter uma indiferença, porque o que está em jogo são duas visões muito, muito contrastantes de regime para o país. Aliás, quem disse isso foi o próprio Haddad. Disse que o que está em disputa não é apenas uma questão de governo, mas de regime. E a gente sabe o regime que ele defende. Ele tem uma tese, né, em defesa do socialismo. Eles defendem até hoje Cuba. Então, de novo, está colocado o plebiscito para o brasileiro, para não ficar indiferente. Você quer ser a Venezuela amanhã? Volta com o ladrão para o poder. Você não quer, você acha que o Tarcísio é melhor, Paulo Guedes, que tem coisas acontecendo importantes na economia e não tem escândalo de roubalheira, você tem que reeleger o Bolsonaro. Pronto. Em relação a essa questão da ditadura falada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, vamos ao resultado parcial da nossa enquete. Edu, por favor, só para a gente verificar como é que está o desempenho dessa pergunta, que nós questionamos a vocês se existe essa possibilidade de um regime ditatorial
se instalar aqui no nosso país. 57,9% acreditam que sim e 42,09% acreditam que não. Já votaram aí mais de 1.000 pessoas, então se você ainda não votou, jovempan.com.br. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 29 minutos. Muito bem. Cris, deixa eu trazer uma outra repercussão aqui com você que eu acho interessante da gente discutir. Hoje também teve uma carta que está repercutindo bastante, até uma carta pressionando o eleitor de Ciro Gomes. Quem assina essa carta? Dirigentes de 5 centrais sindicais, são elas: Força Sindical, UGT, NCST, CSB e Pública Central dos Servidores. Todas essas centrais sindicais estão dizendo que há uma irresponsabilidade no voto em Ciro Gomes, praticamente dizendo isso, e que optam por aquele chamado voto útil, né? Como é que você enxerga? Mais um sinal, né, de que nem os sindicatos estão acreditando nessas pesquisas fajutas aí. Se tivessem, estariam celebrando, né, vitória no primeiro turno, tá tudo ganho, não tem para ninguém. Mas não, eles estão desesperados a ponto de falar em voto útil. Veja, já tentaram cooptar a juventude, e ali a gente pegou os sindicatos de estudantes, vamos chamar assim, né, trabalhando fortemente junto, aliás, com o próprio TSE, que contratou aqueles influenciadores né, que falam com a juventude, cantor, foram atrás dessa turma aí para tentar convencer jovem a tirar títulos, já induzindo a voto. Na Gazeta do Povo a gente cansou de fazer matéria mostrando como que estava sendo isso colocado nas escolas, distribuição de adesivo de fora Bolsonaro, ele não, já na hora em que pedia para o jovem tirar título. Então foi massiva a propaganda ali anti-Bolsonaro na hora em que convenciam o jovem a tirar título. Agora eles querem pegar os eleitores de outros candidatos de esquerda aí para dizer que é preciso fazer voto útil. É o desespero, né? É o desespero. Já rola também uma conversa de bastidores, de que está tendo um acordo já para que algum candidato desista aí desses menores antes do primeiro turno, para tentar carregar seus eleitores, os que têm intenção de voto neles, direto para Lula, sem entender exatamente o que esse eleitor está buscando nessa eleição, que não é necessariamente esquerda. Talvez seja um eleitor que está com nojinho do Bolsonaro, justamente por causa dessa campanha feita aí massivamente, diariamente, desde 1º de janeiro de 2019, especialmente na mídia, e aí não necessariamente vai com Lula, porque o eleitor que não vota em Lula já de cara no primeiro turno é porque ele está muito atento e sabe como que Lula voltou à cena política, acompanhou tudo isso. Eu queria fazer 2 comentários aqui, um em relação à pesquisa aí. Eu acho que os 42% que não veem o risco de o Brasil de o Brasil passar a viver uma ditadura, eles estão pensando talvez naquela coisa radical, né? Cuba e Venezuela. Não estão atentos ao processo, como que, especialmente Venezuela, que é mais recente, chegou aonde chegou. E é recente, mas é uma coisa de 10 anos para cá, não é tão antiga assim. E vamos pegar mais recente ainda o que está acontecendo com a Argentina. A gente não pode dizer que a Argentina é uma ditadura, mas o que está sendo colocado ali é a mesma política desses partidos de esquerda que tomaram o poder aí em alguns países. Venezuela e Nicarágua são os mais expressivos no momento aqui na América Latina, e que caminham sim para uma ditadura, prendendo pessoas, proibindo a liberdade religiosa, indo com toda a tática de acabar com família, ideologia de gênero, né? Colocar filhos contra pais, crianças contra adultos, toda a política para implantar o controle sobre a população, que depois vira a ditadura mais ferrenha. E a outra observação que eu queria fazer é em cima do que Lula disse ali, de novo, com muita raiva, né? Esse toque-toque, ele está com raiva das redes sociais porque ele não consegue engajamento. E tem a ver com um comentário do Piperno aqui agora há pouco a respeito das lives do presidente. Piperno, a gente precisa ser honesto. O presidente Jair Bolsonaro, atacado desde o seu primeiro dia de governo, teve uma percepção muito rápida de que se ele não apelasse para a comunicação direta com a população, ele não teria espaço na mídia, como efetivamente não teve. Então, nesse aspecto, eu bato palmas para o presidente Bolsonaro, independente aqui de aprovar ou não o governo dele, porque ele conseguiu um canal de comunicação, apesar do massacre midiático que ele sofreu desde o primeiro dia. E esse massacre midiático não é uma imprensa que cobra,
que esse é o papel da imprensa. É uma imprensa que omite fatos, que descontextualiza fatos, que engrandece uma palavra, tira de contexto e tal, para criar uma narrativa. O Ele Não começou assim. Não existe uma prova de que o presidente Bolsonaro odeia mulheres. E tanto não existe que nas manifestações de 7 de setembro estava lotado de mulher na rua. Não adianta rir, Piperno, é a realidade. Pois é. É a realidade. Agora, você olha as políticas, o Constantino citou agora aí a reforma agrária que o presidente Bolsonaro finalmente fez, né? Coisa que Fernando Henrique não conseguiu, Lula não conseguiu ou não quis, Dilma também não e Temer muito menos com aquele mandato tampão. Mas o presidente Bolsonaro distribuiu 400 mil títulos, 80% deles para mulheres. Mulheres do MST que dificilmente vão vender seu lote porque elas precisam da terra, elas precisam produzir para ter o seu sustento e sustentar seus filhos. Então, da onde que as mulheres odeiam Bolsonaro? Narrativas. Existe uma parcela que embarca na narrativa, sim, mas isso não é a tônica entre as mulheres. Tanto que a outra candidata que tentou puxar o voto feminino aí caiu em desgraça. As mulheres estão debochando da Simone Tebet com aquele jargão de que mulher vota em mulher. Então, é isso. Eu acho que a questão do uso das redes sociais que o Lula despreza é pura inveja. Inveja de quem conseguiu entender o momento atual e se aproveitar muito bem desses canais de comunicação diretos com a população. Muito bem, Piperno, deixa eu só contextualizar aqui a nossa audiência, são 5 horas e 35 minutos, a gente está repercutindo um pouco no trezinho para você que chegou agora, um pouco da agenda, das falas dos candidatos nesta quarta-feira. Antes do Piperno falar, Serrão, quero ouvir o seu comentário, só a gente recapitulando essa questão da carta das centrais sindicais, eu vou até trazer um trecho aqui para que você possa repercutir, Serrão. Essas 5 centrais sindicais que estão pressionando esses eleitores aí de Ciro Gomes dizem o seguinte: reconhecemos também o valor de Ciro Gomes como pessoa e como político. Muitos de nós já o apoiamos em outras oportunidades. Neste momento, no entanto, entendemos que é mais importante apoiar e pedir para que todos apoiem o candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele complementa: os votos daqueles que ainda pretendem votar em Ciro Gomes, justamente porque apostam na construção de tempos melhores, farão toda a diferença neste momento, afastando de uma vez por todas a ameaça de continuidade do desgoverno Bolsonaro, é o que dizem as centrais sindicais. Ou seja, esse ponto que a Cris trouxe anteriormente, de que não há a certeza absoluta de vitória, né, Serrão, com uma carta dessa? Não, e esse ponto é fundamental e mostra o desespero. Isso aí, essa cartinha, você lendo ela na entrelinha, a interpretação é que isso aqui é uma demonstração do stalinismo do bem. Olha, não vote nesse Ciro Gomes, porque nós já votamos nesse cara, mas ele hoje não presta. Hoje tem que ser o outro candidato. Então, é isso é uma indicação. E o outro candidato dá um show para nós, como foi na fala dele. O evento que ele participou hoje foi um espetáculo de ilusionismo político. Veja, esse candidato que apoia o MST nas horas radicais em que ele promove invasões ilegais de propriedade. Mas hoje o encontro não foi com essa banda do MST, foi com uma outra banda minoritária desse mesmo movimento que produz alguma coisa, é sócio até de uma cooperativa de crédito, um banco. Então, esse pessoal foi com quem Lula se encontrou hoje para promover o quê? O ilusionismo eleitoral, para agradar aquela outra banda mais radical do MST. Então, a campanha eleitoral vale tudo, está valendo tudo. Agora, esse negócio de voto útil é aquele em que você, eleitor, conscientemente aposta no seu candidato e pratica esse voto. Quando você não faz isso, você está fazendo o voto inútil. E isso é inaceitável. Sobre a nossa enquete, um detalhe curioso: a grande maioria de quem está vendo, quem está votando na nossa enquete de hoje, está percebendo que o Brasil vive um momento perigoso. Está havendo um atentado à democracia. Enquanto o mundo está assistindo lá o funeral de Estado da Rainha Elizabeth, nós aqui no Brasil estamos vivendo o funeral do Estado de Direito, toda hora sendo afrontado. Amanhã estarão nas ruas de São Paulo enfermeiros protestando porque o órgão supremo do judiciário decidiu que eles não têm direito ao aumento, ao reajuste salarial que foi definido pelo Poder Executivo e pelo Poder
legislativo. Assim não dá. Isso é desrespeito ao Estado de Direito. Serrão, vamos dar uma olhadinha como é que está o resultado parcial da nossa enquete, já que você citou. 62% acham que existe sim a possibilidade de um regime ditatorial se instalar aqui no país e 37%, praticamente aí 38%, acreditam que não existe essa possibilidade. Piperno, agora sim. Olha, Paulo, é claro que a perspectiva de uma ditadura, ela nos causa preocupação, sim. Quando você tem, por exemplo, um presidente que já ameaçou jogar fora as 4 linhas ou não cumprir determinações aí do STF, isso é uma coisa preocupante. Quando você tem, por exemplo, um presidente da República que tem como grande ídolo, né, uma figura reconhecidamente nociva, como era, por exemplo, o torturador Ustra, isso é algo preocupante. Quando alguém tem entre os seus ídolos aí, não apenas Ustra, mas também gente aí dos fardados da ditadura, gente do AI-5, gente como Pinochet, é preocupante sim. Mas é claro que eu acho que também a gente não vai correr esse risco agora. Mas eu fico realmente comovido quando eu ouço a história dos 400 mil títulos, né, de posse de terra, inclusive para muita gente, sendo que 80% dessas pessoas seriam do MST. Olha, daqui a pouco acho que o presidente, mais até do que o Lula, vai acabar usando um bonezinho aí do movimento. Mas eu queria dizer o seguinte, é a questão das redes sociais e das lives. Veja, a gente tem que andar, eu imagino que muita gente tem andado de olhos vendados ou com os ouvidos tapados aí nesse período todo, nesses 3 anos e 8, 9 meses, ao dizer que, enfim, o presidente precisava de um canal como esse porque ele estava excluído dos outros. Ora bolas, meu Deus. Quer dizer, a gente então não tem 2 canais da TV Brasil, a gente não tinha, por exemplo, a gente não tem Rede TV, TV Record, SBT, todos os canais com proprietários, com pessoas que eram intimamente ligadas ao presidente da República. Será que esqueceu-se disso? Isso para não falar de outros portais e jornais aí Brasil afora. Tem sim gente de oposição, tem canais com muitas vozes que fazem legitimamente oposição. Da mesma forma que tem muita gente que gosta aí das políticas do presidente da República. Esse é o jogo. E, aliás, vozes que hoje são aí tidas como arduamente oposicionistas, né? Oposicionistas aí, enfim, fidagais aí do presidente, eram, inclusive, vozes combatidas pelo PT, no auge lá da Lava Jato, das denúncias contra o partido, contra os seus líderes, principalmente aqueles que hoje são aí demonizados, que, enfim, impunham os microfones, enfim, do Grupo Globo, por exemplo, né? Todos, porque essa história de Globo lixo não é recente, não foi inventada pelo bolsonarismo. Isso vem lá de trás, criada por gente do PT descontentes com eles. Quer dizer, então, será que mudaram esses críticos ou aqueles que são criticados agora, eles acabam, então, descobrindo algo que acho que eles não percebiam antes? Então, também a gente precisa parar, às vezes, pelo amor de Deus, tentar iludir o público. Oi? Não, por favor, negar que a imprensa mudou dos últimos anos para cá e mudou radicalmente e passou a militar. Os jornalistas dizem isso abertamente. Quer dizer que aquele que atacava o PT antes, ele não militava. Eu milito, eu não reporto. Olha, pelo amor de Deus, não enxergar isso, aí sim que é tapar os olhos e os ouvidos, né? É cansativo. Tem gente até que desiste da audiência do programa, coitado. É cansativo. Mas, claro que é cansativo e é mentiroso ouvir algumas coisas, porque tem gente que mente, o porta-voz, o chapa branca, ele mente com aquela cara de pau. Lá vem o chapa branquismo e o extremismo, né? Sempre as mesmas narrativas. Então. Congresso em Foco. Assim como a da imprensa militante, que é mais narrativa do que essa. E essa é mentirosa, porque eu acabei, inclusive, de citar 5 canais de TV. Pelo amor de Deus, acabei de citar, aliás, 4 canais de TV que são pró-presidente da República. Isso também está na cota da imprensa. Não fecha os olhos, fica feio, Piperno. Nós somos jornalistas, a gente sabe o que está acontecendo com a imprensa. Constantino, por favor. Nós temos termômetros objetivos para esfregar na cara dos militantes pipérnicos, né? O Congresso em Foco é uma eleição que jornalistas fazem dos parlamentares que mais gostam. Todo ano dá lá PSOL, PT, a esquerda em peso.
A Gazeta do Povo publicou essa semana uma reportagem mostrando lá também com mensurações objetivas que mais ou menos 80% da mídia é de esquerda. Inclusive, os que se consideram de extrema esquerda são maiores do que os que se consideram de direita. Né? Eu acho que está mais para 9 em cada 10, não 8. Né? Para cada um Constantino tem uns 9 pipetas. Imaginem, no próximo tema, se der tempo, imagine a reação se um parlamentar negro e gay tivesse o seu telefone arrancado e lançado longe, xingado de FDP, vai para PQP, por um bolsonarista, por um jornalista bolsonarista. Imagina. Por um vigarista que foi lá ontem. Aliás, um vigarista. E eu quero aplaudir. Peraí, calma. Deixa eu terminar. Calma. Como a imprensa é pipérnica, aí a jornalista em questão foi atacada. Constantino, já que você está citando isso, posso inserir esse tema aqui para a gente poder discutir? Pode, depois eu só fechar o que eu queria dizer, Paulo, que eu acho mais importante que isso. Isso é cortina de fumaça que a imprensa adora. Coisas mais importantes passaram despercebidas. Por exemplo, o Lula, numa entrevista, disse com todas as letras uma proposta que ele quer implementar no Brasil. E isso passou batido. Ele quer que decisões da ONU, que ele diz que o inocentou, o que é fake news, e a ONU não tem jurisdição nem para isso e não fez isso, ele diz que decisão da ONU em relação a clima, a coisas climáticas, deveriam ser automaticamente impostas aos países sem passar pelos seus congressos. Luiz Inácio Lula da Silva abertamente disse que a soberania nacional não vale nada. É a fusão de comunista com globalista. É isso que nós estamos vendo nessa eleição. Globalitário. O cara está defendendo que a ONU mande mais do que o Congresso brasileiro no Brasil. Isso é a fusão de um comunista, defensor de Fidel Castro, do Foro de São Paulo que ele fundou, da ditadura da Nicarágua, da ditadura da Venezuela, juntando com o Soros e companhia, que não querem respeitar a soberania dos povos. Isso é a candidatura do Lula hoje. E a gente vai debater o jornalista que atacou a jornalista porque disse que era uma vergonha, o parlamentar que disse que era uma vergonha nacional. E é mesmo. Muito bem. Cris, não é sobre o debate de ontem, né? Não, só quero fazer uma observação em relação a uma confusão que o Piperno fez a partir de uma fala minha aqui, aí a gente muda de assunto. Quando eu falei de 400 mil títulos de terra distribuídos por este governo, que é uma espécie de uma reforma agrária feita, enfim, da forma como é possível fazer, entregando títulos, eu não disse que 80% foram para o MST. Eu disse que 80% dos títulos foram para mulheres. Esse é o número oficial divulgado pelo governo, que você pode até contestar, mas aí você vai ter que peitar o governo e dizer que aquilo lá que foi colocado, porque a lei exige colocar com transparência, foi uma mentira. E qual é o teu dado para contestar essa mentira? 80% foram para mulheres. Piperno? Não, é que eu estou usando um dado do próprio governo, que ele fala exatamente em maioria de pessoas ligadas ao MST. Muito bem. Mas eu falei dos 80%, não estou dizendo que você disse isso, não. Estou dizendo que o governo disse.